Quero convidar você aí onde você está para você começar a chamar a presença do Espírito Santo. Começa a chamar o Espírito para a sua vida, começa a dar glória a Deus, começa a dar aleluia. Não importa onde você esteja, né? Talvez você pode estar agora no ônibus, talvez você possa estar em algum lugar, até mesmo público, mas não deixa que isso venha te impedir de sentir a doce presença do Senhor nessa noite, amém? Começa a adorar, começa a dar glória, começa a dar aleluia. O Espírito Santo, ele é sensível e o Espírito Santo, ele só vem se a gente chamar, se a gente convidar. Eu quero estar pedindo você que já entrou para abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Aleluia. Estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz do Senhor, o direcionamento do Senhor, é um grande privilégio para as nossas vidas, porque nós sabemos que essa palavra, ela nos fortalece, essa palavra, ela nos traz luz. A palavra do Senhor diz que lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a palavra do Senhor. E há momentos na vida da gente que a gente fica sem direção, precisando de uma saída, precisando de uma resposta. E essa resposta, ela está na palavra de Deus, essa resposta, ela está em Deus. Então, independente da situação que você esteja vivendo, que você esteja passando, saiba que o Senhor, ele está constantemente ao seu lado, esperando somente a sua oração, esperando somente o seu pedido de socorro, para que ele venha te socorrer, para que ele venha agir na sua vida, agir na área que você precisa. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar lendo já a palavra do Senhor que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, queridos? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor vai nos falar que um certo dia o Senhor Jesus, ele pega os discípulos, entra no barco, porque o Senhor Jesus, ele precisava atravessar para o outro lado do mar. Então Jesus, ele deixa ali a multidão, aquela multidão que sempre o seguia, sempre o acompanhava, né? Ali no meio daquela multidão tinha pessoas necessitadas de milagres, né? Pessoas necessitadas de respostas, pessoas necessitadas de cura, transformação, libertação, restauração. Tinha todo tipo de gente e todo tipo de necessidade. Só que agora o Senhor Jesus, ele para a obra que ele estava fazendo ali, né, na vida daquelas pessoas, ele larga tudo e ele entra no barco com os discípulos para atravessar para o outro lado. E é interessante que o Senhor, ele larga toda uma multidão necessitada para ir para o outro lado socorrer apenas um homem que havia um tempo já sofria, já padecia, já não tinha amigos, um homem que vivia solitário, isolado. A palavra fala que ele vivia pelos sepulcros, por quê? Porque ele era um homem endemoniado. Até a sua família já havia o abandonado. E Jesus agora, ele larga essa obra que ele está fazendo aqui e pega os discípulos para ir para o lado de lá. E é interessante que
o Senhor Jesus, mesmo ele não tendo terminado a obra aqui, mesmo que ele tinha que voltar depois, né, para concluir aquela obra, para concluir o ministério dele ali naquele lugar, ele atravessa o mar, ele entra no barco e vai. E eu perguntava para o Senhor, mas Senhor, o porquê que o Senhor vai atravessar para o lado de lá, se o Senhor ainda não terminou a obra do lado de cá? Se ainda tem obra para ser feita aqui, se ainda tem vidas para ser alcançada aqui, o porquê dessa decisão, o porquê dessa atitude de pegar os seus discípulos, entrar no barco e colocar a vida dos discípulos em risco, né? Porque o Senhor, ele é onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor Jesus, mesmo ele estando aqui em carne, ele já sabia o que ia acontecer ali naquele trajeto. Mas mesmo assim ele pega os discípulos e vai. E o que nós aprendemos nessa noite aqui com essa palavra? Que o Senhor, ele quando vai ali socorrer aquele homem gadareno, ele não estava indo fazer um milagre apenas na vida daquele homem, mas ele estava também trabalhando na vida dos seus discípulos. Ele tinha um propósito na vida daqueles discípulos, que era de permitir que eles passassem por aquela tempestade, passasse por aquele momento de desespero, né? Passasse por aquele momento de tribulação. E o Senhor, ele falava no meu coração o seguinte, que é necessário na minha vida e na sua vida que haja tempestades, é necessário na minha vida e na sua vida que haja dificuldade, que haja vento forte. Há momentos na vida da gente que o mar vai se levantar, né? O mar vai ficar revolto. Há momentos na nossa vida que nós vamos pensar que não vamos suportar, que vamos naufragar, que vamos perecer, né? Pensamos até que estamos sozinhos, que Deus não está nos vendo por causa da grande tempestade nas nossas vidas. Só que o Senhor nos fala nessa noite que tempestades é importantes também. Às vezes a gente só quer o milagre, a gente só quer a vitória, a gente só quer as bênçãos. Amém, glória a Deus por isso. Mas o que nos faz crescer, o que nos faz amadurecer espiritualmente, o que nos faz adquirir experiências com o Senhor são as tempestades, são as dificuldades. Por quê? Porque no meio da tempestade nós vamos ver a mão de Deus operar. No meio da tempestade nós vamos ver milagre. Aqueles discípulos, eles começaram a ficar apavorados quando eles viram aquela grande tempestade e o barco já se enchendo de água e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Eles mandaram Jesus ali, né, para aquele cantinho dormir, e enquanto eles tentavam tirar a água do barco, Jesus dormia tranquilamente. E o que acontece? Quando eles viram que não estava adiantando, né, ali a forma que eles estavam tentando fazer para se salvar no meio daquela tempestade, aí sim eles foram até Jesus, acordar Jesus, né, e pedir Jesus para que viesse, né, e ainda eles falam: Senhor, não te importas que nós perecemos? O Senhor não se preocupa de nós todos morrer nesse barco? E o que acontece? O Senhor Jesus, talvez, no meio da tempestade em nossa vida, ele vai estar exatamente no lugar que nós colocamos ele, num cantinho ali, parado. Porque, veja bem, os discípulos primeiro tentaram tirar a água, primeiro eles tentaram resolver para depois chamar Jesus. Quando, na verdade, eles deveriam primeiro ter chamado Jesus, ao invés de entrar em desespero. Então, na nossa vida não é diferente. Quando vier a tempestade, quando vier a dificuldade, primeiro nós devemos clamar e não desesperar, né? Só que a gente primeiro desespera, primeiro chora, primeiro descabela. Quando a gente vê que não tem mais jeito, aí a gente vai clamar e a gente vai pedir o socorro divino. E na verdade a gente tem que colocar Jesus na frente. Jesus, ele tem que ficar na frente do nosso barco. Jesus, ele tem que ficar na frente das nossas vidas. O Senhor, ele tem que ser prioridade.
Ele não pode ficar num cantinho ali escondido, num cantinho ali como se fosse um amuleto ou como se fosse um objeto. A hora que eu precisar, eu venho aqui, eu te procuro, eu te uso para fazer um milagre na minha vida. Não. Jesus, ele tem que estar na frente. Jesus, ele tem que estar no controle. Jesus, ele tem que estar na direção. E ali o Senhor Jesus, ele levanta e ele repreende, né? A fúria do vento, a fúria do mar. E imediatamente houve-se uma grande bonança. Então, o que acontece nas nossas vidas? O porquê que o Senhor, ele nos permite passar pelas tempestades? Por quê? Porque há experiência que nós só vamos aprender no meio do mar. Há experiências que nós só vamos aprender e viver com o Senhor atravessando de um lado para o outro. Né? Talvez do lado de cá estava muito bom, estava muito cômodo. E assim é na nossa vida, quando tudo está bem, quando tudo está bacana, nós não clamamos, nós não tomamos atitude nenhuma. Por quê? Porque está tudo tranquilo nas nossas vidas, está tudo calmo. Mas quando a tempestade começa a se levantar, aí nós lembramos que o Mestre está no barco, aí nós recorremos à atenção do Mestre, o socorro do Mestre. Então, se você tem vivido tempestade na sua vida, glorifica a Deus, exalta a Deus. Por quê? Porque você foi escolhido para viver coisas grandes da parte de Deus. Você foi escolhido para ser aprovado por Deus. Nunca veja a tempestade na sua vida como um castigo. Nunca veja a tempestade na sua vida como algo ruim, né? Como você está esquecido ou abandonado por Deus. Não, jamais. Mas veja a tempestade como uma oportunidade de aprender, de vivenciar milagre, de crescer. Nós crescemos é com a tempestade, nós crescemos é com a dificuldade, nós crescemos é quando nós buscamos mais experiências com o Senhor. Aí nós começamos a crescer, aí nossa fé começa a crescer. Aleluia, glória a Deus. Então ali Jesus, ele acalma aquela tempestade e ele pergunta para os discípulos: vocês não têm fé? Por quê? Porque os discípulos, pela fé, eles poderiam ter dado ordem ao mar e ao vento, né? Mas eles não usaram a fé, eles desesperaram. E às vezes na nossa vida é a mesma coisa, o Senhor, ele já nos deu autoridade. Assim como Josué, ele orou e o sol parou. Os discípulos também poderiam ter repreendido aquela tempestade, mas eles deram lugar para o medo e para o desespero. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus, ele repreendeu ali a fúria do mar e do vento. E os discípulos, eles contemplaram um grande milagre. E eles ficaram admirados, né? E entre eles falavam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí imagina como que esses discípulos chegou do lado de lá, cheios de fé, cheios de confiança. Por quê? Porque eles acabaram de sair de uma tempestade. Eles acabaram de ver o Mestre repreender uma tempestade. Eles acabaram de ver o Mestre trazendo calmaria e bonança naquele mar que estava agitado. Então, quando nós vencemos a tempestade, a nossa fé é fortalecida. Quando nós vencemos a tempestade, a nossa confiança no Senhor, ela aumenta. E é por isso que o Senhor nos permite passar pela tempestade. Então glorifica na tempestade, porque o Senhor, ele quer que você cresça. O Senhor não quer que você seja uma pessoa que não é acostumada a viver milagre, que não é acostumada a viver coisas sobrenaturais, que não é acostumada a ver coisas grandes. Por quê? Por medo de vencer tempestade, por medo de enfrentar a tempestade. E ali, quando eles chegam do outro lado, Jesus liberta aquele homem endemoniado. E depois eles voltam novamente. Aí pensa bem a fé dos discípulos. Pensa bem a força deles. Depois de enfrentar aquela tempestade, ver Jesus acalmar a tempestade, ver Jesus libertar o gadareno, eles voltam agora cheio de fé, cheio de força, cheio de confiança, com mais certeza ainda que Jesus era o Filho de Deus. Então, se você tem passado por luta e por tempestade, isso não é para você morrer, mas isso é para você crescer, isso é para você se fortalecer, isso é para você chegar mais longe, isso é para sua fé ficar afirmada e fortalecida ainda mais no Senhor. Glorifica a Deus. Deus, ele nos permite tempestade nas nossas vidas na medida que
que nós temos força e capacidade para vencê-las. Jamais o Senhor vai permitir algo nas nossas vidas para nos envergonhar, para nos matar, para nos fazer ficar humilhado, derrotado. Mas Ele permite para nos fazer mais que vencedor, para nos fazer triunfar, para que as pessoas ao nosso redor vejam a glória dele em nossa vida. Então, não preocupa com a tempestade, preocupa em colocar Jesus como prioridade na sua vida. Preocupa em colocar Jesus na direção, no controle do seu barco, no controle da sua vida, no controle das suas decisões. Por quê? Porque se você atravessar o mar com ele no barco, pode levantar a tempestade que for, pode vir o vento que vier, você não perece, porque ele está contigo. Então eu quero deixar para você nessa noite uma palavra de fortalecimento, uma palavra de encorajamento. Está passando por luta? Não abaixa a cabeça, mas pelo contrário, levanta a cabeça. É como um soldado. O soldado, quando ele é convocado para uma guerra, para uma batalha, ele se apresenta de cabeça erguida, com peito estufado, corpo na posição, como alguém que está preparado para aquela missão. O soldado, ele nunca se apresenta, sim senhor, não, sim senhor, com força, com firmeza. Pode confiar nas minhas mãos essa missão. E é assim que o Senhor nos vê como soldados. Então, quando Ele permite uma batalha nas nossas vidas, Ele quer que nós nos apresentamos com fé, de cabeça erguida, com firmeza, com valentia, com ousadia, né? Com certeza de quem vai tomar posse da vitória, certeza de quem vai sair honrado, exaltado, vitorioso, não como quem vai sair humilhado, derrotado, fracassado, todo arrebentado, não. O Senhor te chamou para vencer, o Senhor te chamou para ser mais que vencedor. Então, começa a glorificar o Senhor, confia nele o tempo todo. Nós, os servos escolhidos do Senhor, nós não podemos deixar a nossa fé fracassar, nós não podemos cogitar em desanimar em nenhuma situação, mas nós devemos ter uma fé firme e ativada, crendo que no nome do Senhor Jesus todas as coisas têm que se sujeitar a nós. Por quê? Porque no nome de Jesus há autoridade, o nome que está acima de todo nome, né? O Senhor Jesus, ele é autoridade acima de toda autoridade. Ele que governa todas as coisas. Então, se nós usarmos esse nome poderoso, nós temos o domínio sobre tudo. O Senhor, ele falou para o homem, né? Dominar sobre tudo. Quando ele criou Adão ali, ele falou: Adão, você vai dominar sobre todas as coisas, sobre todos os animais. Tudo está no seu domínio. E hoje não é diferente. O Senhor, ele nos criou para dominar sobre tudo. Nós podemos dominar a tempestade. Nós podemos dominar sobre a dificuldade. O que nós devemos manter protegido e blindado é a nossa mente, a nossa fé e a nossa confiança. Porque a nossa mente é onde o inimigo ataca para colocar dúvida no nosso coração, para colocar em nós pensamentos de derrota, de que o Senhor não está nos vendo, não está nos ouvindo, de que o Senhor não tem interesse em nos abençoar, em fazer um milagre na nossa vida. É isso que Ele quer colocar na nossa mente, que nós vamos fracassar, né? Que o Senhor triunfar e se alegrar no Senhor. Se alegra, você é mais que vencedor em todas as áreas da sua vida. Eu não sei qual área que você deseja um milagre, eu não sei qual a área que você deseja viver o sobrenatural da parte de Deus, mas eu sei que o dono de tudo, o Deus operador de milagres, Ele é fiel e Ele é poderoso para fazer o sobrenatural na sua vida, para te fazer viver coisas grandes, porque o que Ele tem para nós é grande. É nós que temos que nos colocar na posição, na confiança e na fortaleza de receber as tamanhas grandezas que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Eu deixo essa palavra para o seu coração e eu quero orar pela tua vida. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro e apresento ao Senhor agora cada vida que entrou nesta live. Apresento também aqueles que não puderam entrar, mas que vão assistir depois.
Ó Deus, toma a vida de cada um, toma o lar, toma os sonhos, os planos, os projetos de cada um. Que o Senhor esteja no controle da vida dessa pessoa, que o Senhor venha blindar e proteger a mente e o coração dela. Não deixa que as setas, os dados inflamados do inimigo venham atingir, meu Pai, essa pessoa, mas que o Senhor venha manter ela firme, fortalecida, alicerçada no Senhor, dá ela uma fé ativada, uma fé inabalável, Senhor, uma fé para repreender tempestade, uma fé para repreender fúria do vento, para repreender a fúria do mar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entrego ao Senhor essa live de hoje e eu entrego as demais que nós vamos fazer para a honra e glória do nome santo do Senhor. E eu peço ao Senhor que opere o milagre em cada uma delas. Sela essa palavra no coração dessa pessoa, meu Pai, que ouviu e que ainda vai ouvir esta palavra. Que ela venha entender que com o Senhor não tem como nós perdermos a batalha. Com o Senhor não tem como nós sairmos envergonhados, sairmos humilhados, mas com o Senhor a vitória é certa. Com o Senhor nós somos exaltados. Nós somos, ó Pai, visto como pessoas bem-aventuradas, porque a mão do Senhor é que trabalha e que peleja pela nossa vida. Então, amados, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por estar aqui comigo e uma noite abençoada, um final de semana abençoado. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?